Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Davi Rocha, né? E hoje eu queria mostrar para vocês como que a gente converte uma variável categórica em uma variável numérica, né? De forma que eu possa usar essa variável no algoritmo aí de Machine Learning. E por que você precisa de fazer isso, né? Porque a maioria dos modelos aí de aprendizado de máquina, eles precisam aqui, as variáveis de entrada, elas sejam números, né? Então, se você tem uma variável categórica, você precisa transformar essas variáveis em números e de uma forma inteligente. Você poderia falar para mim, Davi, por que que eu não coloco números, numero essas variáveis? Tipo, você tem uma variável categórica que é ABC. Eu chamo o A de 1, o B de 2 e o C de 3. Por que que eu não faço isso? Poderia fazer? Poderia. Só que aí você correria o risco de o seu algoritmo interpretar isso como peso, né? Então ele poderia falar que essa variável C tem um peso maior 3 vezes do que a variável A, que é 1. E isso poderia enviesar aí seus resultados, tá? Então é interessante que você transforme a variável categórica numa variável que a gente chama dummy, que é o quê? É pegar cada coluna, pegar cada categoria, né, daquela variável categórica e transformar numa coluna com zeros e uns. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Então eu vou criar um dicionário, vou transformar em data frame. Então se você não sabe, você vai ver como que você faz isso. Vou usar essa função aqui getDummies para fazer essa transformação da variável categórica em variável numérica com zeros e uns. Vou concatenar esse conjunto que eu criei aí de zeros e uns, essa nova variável, e colocar no meu data frame e vou tirar a coluna categórica antiga que eu não vou precisar mais dela. Tá? Aí, de certa forma, aquele data frame estaria pronto aí para um algoritmo de machine learning. Tudo bem? Primeira coisa a fazer, a gente vai importar o pandas. Então, pode pandas, as PD, né? O apelidinho aí do pandas. Depois a gente vai criar um data frame. E como que a gente vai criar esse data frame, né? Então, eu já montei aqui um dicionário, né? Que eu tenho as chaves nome, vendas e gênero e tem os valores aí em listas do Python, tá bom? Então eu vou rodar aqui, já tem esse dicionário criado e para transformar, né, um dicionário, um data frame, a gente pode usar esse método aqui pd.dataframe. Então eu pego do pandas esse método dataframe e passo meu dicionário dentro. Automaticamente já interpreta as minhas chaves aí do dicionário como colunas e o que está dentro das listas ele já interpreta automaticamente como aí as linhas, né, do meu data frame. Vamos rodar para ver? Então vou rodar aqui, ó, df e vou dar um display nesse df para olhar o que ele gerou. Tem um display pronto. Então eu tenho o nome, vendas e gêneros, que eram aí as chaves do dicionário, e as linhas aí se transformaram as listas, né, se transformaram aí nas linhas desse data frame. Tudo bem? Aí, né, lógico que essa frame é pequena, é só para exemplificar nosso exercício, mas suponha aí que você queria fazer um algoritmo aí com variável vendas, né, fazer previsão de vendas, de acordo com o gênero, por exemplo. Você não conseguiria usar o algoritmo aí de machine learning do jeito que está. Percebe que você teria que transformar essa variável em número para poder usar no algoritmo. Então, como que a gente vai fazer isso, né? A gente vai criar uma variável dummy, ou seja, quando aparece uma variável com duas colunas, uma variável chamada feminino, coluna feminina, e outra masculino. Na feminino ela vai aparecer 1 quando for feminino e 0 quando não for. Na masculino, mesma coisa. Vai aparecer 1 quando for masculino e 0 quando não for. Tá? Então como que a gente cria essa variável aí, né? Então eu vou chamar de dfGênero só para criar essa variável. Então eu pego esse método getDummies, pd.getDummies, e vou aplicar na minha coluna dfGênero. Tá? Então olha que interessante. Vou dar um display já aqui para mostrar para você o que acontece. Olha que interessante. Ele criou. Ele transformou minha variável em feminino e masculino em colunas. Tá? No feminino corre 1 quando é feminino e no masculino corre 1 quando é masculino. No caso diferente corre 0. Para você entender o que ele fez, eu vou criar esse def explicativo aqui. Ó. Vou concatenar, né, usando esse método pd.concat. Vou concatenar essa coluna dfGênero com esse dfGênero, df_gênero que eu criei. Tá? Então eu vou aqui, ó, criar pd.concat, coloquei axis igual a 1 porque eu quero concatenar por colunas. Só para mostrar para você o que esse getDummies fez com a variável gênero. Então, rodei aqui.
chamei de def explicativo só para te explicar, né? Então vou rodar esse cara para a gente ver o que acontece com ele. Então tá aqui, ó. A variável gênero, quando é feminino, o coluna feminino fica 1 e quando não é, ela fica 0. Por isso que o feminino está 1 na primeira linha e na última linha. O masculino, o equivalente, ele é 0 quando é feminino, né? E é 1 quando é masculino. Beleza? Então é isso que é transformar uma variável categórica em uma variável dummy, ou seja, colunas com flags de 0 e 1, 1 sempre que ocorre a variável. Tá bom? Beleza? Ficou claro? Agora eu vou juntar, vou usar de novo esse método .concat do pandas para concatenar a df original com essa df gênero, né, que a gente criou. Tá bom? Que está aqui em cima, né? Ó. Df gênero. Concatenar as duas e, de novo, colocando axis aqui, que é o eixo, né? Eixo igual a 1, porque para dizer que estou concatenando por colunas. Tá? Rodei, vou olhar agora o meu dataset final, né? Rodando aqui, percebo que agora eu uni feminino e masculino e tenho a gênero. Eu não preciso mais dessa gênero, né? Então eu posso aí dar um drop nela e tirar ela da conta e deixar nosso dataset limpo, né? Então eu vou dar um drop na coluna gênero, vou fazer um drop por colunas e quando eu coloco aqui em place igual a true é para que ele já substitua no meu dataset. Se não colocar isso, ele vai só rodar, mostrar pra gente o que ele fez, mas não vai substituir. Tá? Então, rodando isso aqui, eu tenho já o dataset final. Vou dar um display aqui, acostumado a usar o display. Tá? Podia ser print também, podia rodar direto. Tá? Porque o display, quando eu tenho um dataset grande, ele mostra as primeiras linhas e as últimas, né? Então é bem legal. Rodando aqui, tenho minha variável final já com minhas variáveis dummy. Isso eu poderia já imputar essas variáveis no modelo aí de Machine Learning. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria mostrar. Espero que tenha gostado do vídeo. Valeu. Até o próximo. Um abraço.